Meus amados irmãos, o texto da nossa reflexão dessa noite é o texto em que Maria se encontra com Isabel. Eu vou ler para vocês, antes de nós propriamente iniciarmos a reflexão. Diz assim o texto bíblico. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz ela exclamou: "Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria." Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: "Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados." Este é o texto da nossa reflexão. Ele está em Lucas 1, de 39 a 55. Foi o texto que nós lemos. E, meus amados irmãos, nós vivemos dias em que a alegria não é mais tão comum. Agora há pouco eu estava no discipulado, ouvindo, enquanto nós preparávamos os equipamentos, pessoas dizendo que o Natal não é mais como era em outros tempos. Pessoas dizendo que o mundo que nós vivemos é um mundo que não parece mais como outrora foi. A sensação que nós temos é que em outros momentos as pessoas eram mais alegres, mais felizes do que no momento em que nós vivemos hoje no mundo. E talvez isso seja porque nós temos diante de nós o que o reverendo Hernandes Dias Lopes chama em um de seus livros de alguns ladrões da alegria. Eu não vou utilizar a perspectiva que ele usou no livro, mas mesmo sem ler o livro nós podemos pensar, nós aqui, a respeito de alguns desses ladrões, coisas ou situações da vida que nos roubam a alegria. Por exemplo, a nossa falta de motivação. Isso é algo que nos rouba a alegria. A nossa falta de estima. Você tem uma visão de si mesmo ou das coisas ao seu redor não muito positiva. Nos rouba a alegria quando nós estamos na nossa família com problemas. Problemas de relacionamentos, problemas dos mais extensos e complexos. Quando a nossa saúde não vai muito bem, ou quando alguém que nós amamos não vai bem de saúde, isso rouba as nossas alegria. Nossas inadequações diante de um mundo que tenta impor na nossa mente, no nosso coração, o que nós deveríamos ser. E aí nós lemos um livro, nós vemos um filme, nós olhamos para a sociedade, nós vemos pessoas e nós nos sentimos inadequados. A gente fala: "Nossa, eu não consigo ser isso que eu gostaria de ser." Nosso desequilíbrio financeiro, ano após ano, chega essa época do ano, e nós
fala, puxa vida, o ano que vem eu vou me organizar para chegar no final do ano melhor financeiramente, e o final do ano já chegou, você nem percebeu, e a gente continua com alguns desequilíbrios. Para aqueles que vivem assim, isso rouba a nossa alegria. A sensação de nunca estar realmente em intimidade com Deus, realmente, nos rouba a alegria. Por isso eu quero que você perceba que nós temos muitos ladrões da alegria, mas a natividade, ou seja, o Natal, o nascimento de Jesus, nos aponta para o nascimento da alegria. E é sobre isso que eu quero refletir com você nessa noite. No texto que nós lemos, nós temos Zacarias e Isabel é apresentado logo no início. Porque Maria entra na casa deste casal. E só para relembrar, ou se você não sabe, está ouvindo essa história pela primeira vez, nós estamos falando dos pais de um personagem muito importante da Bíblia do Novo Testamento. São os pais de João Batista. O que chama atenção nesse texto, no verso 41, é que quando Maria entra na casa e ela saúda Isabel, talvez com olá, oi, ou tem gente em casa, ou Isabel, estou chegando. Quem sabe ela chamou por um nome carinhoso, Bel, estou chegando. Ou Isa, não sei. Mas o fato é que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela ouviu pelos seus ouvidos, mas ela percebeu que algo aconteceu no seu ventre, onde estava João Batista. Não sabemos com que mês de gravidez ela estava, mas o texto bíblico diz que esse bebê, João Batista, ao ouvir a saudação de Maria, ele agitou-se em seu ventre. É curioso porque nós, quando vamos para o grego, nós encontramos a palavra aqui, esquirtal. Na versão Almeida, as nossas versões mais tradicionais, o texto diz que estremeceu o ventre de Maria. Aqui, agitou-se, porque a tradução mais literal para este verbo seria saltar. E eu gosto dessa tradução. O bebê como que saltou. Eu gosto dessa raiz da palavra no grego, porque, meus amados irmãos, nós saltamos quando nós estamos cheios de alegria. Imagine a cena, você está andando aqui na Camilo Augusto de Campos, você está andando na Avenida Tiradentes, e aí você encontra uma pessoa saltitante. Qual a primeira coisa que você vai pensar? Nossa, que pessoa triste, né? É isso? Não! Saltar é um símbolo da alegria. Alguns saltam no chuveiro enquanto cantam, alguns... alguém saltitante nos remete a alguém alegre. Um grande ator do passado eternizou essa figura de saltitar com alegria, foi Charles Chaplin. Em seus filmes, e aquele jeito engraçado dele saltitar, às vezes batendo as pernas, o pé um no outro enquanto saltitava. É um símbolo de alegria. E no texto, só para vocês não acharem que eu estou forçando o texto, nós encontramos no verso 44 uma explicação que não nos deixa dúvida, porque depois Isabel vai falar: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se, e aí ela diz, de alegria. Que coisa fantástica, meus amados irmãos. Isso que aconteceu com Isabel não foi necessariamente algo sobrenatural, algo incomum. As nossas irmãs que já estiveram ou estão grávidas no momento, sabe que bebês saltarem é normal. Eu lembro, por exemplo, quando a Gabi estava grávida, que eu pegava o celular, colocava as 4 estações de Vivaldi. E eu aproximava o celular com a música assim, bem alta da barriga da Gabi, e o Benjamin saltava. Dava um chute, se mexia. Hoje ele está gostando mais de rock and roll.
Porque ele está crescendo, né? Mas naquela época era Vivaldi. Hoje ele ouve rock and roll e ele fica agitado. Mas é impressionante isso. Agora, uma observação que eu quero fazer para você, nessa passagem, e à luz do Natal, e à luz de algumas discussões que nós temos tido na nossa sociedade pós-moderna. O primeiro ser humano que reconhece, a ponto de saudar a Jesus, ainda não tinha nascido. Estava no ventre de Isabel. Aquela saudação não era por causa de Maria. O texto é muito claro. Aquela saudação do bebê que estava no ventre de Isabel era por causa do bebê que estava no ventre de Maria. O primeiro ser humano que reconhece e saúda a Jesus, se alegra pela presença de Jesus, ele não foi abortado. Ele ainda era um feto. A alegria é uma marca da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O texto diz isso. Diz que o bebê agitou-se no seu ventre, e é muito curioso, depois da vírgula, diz assim: Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Esse aqui é o primeiro ponto que eu quero que você traga como aplicação para a sua vida. A alegria é uma marca da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Tanto que, quando nós olhamos para o texto de Gálatas, eu não coloquei aqui não, mas você conhece. Se não conhece, dá uma olhadinha lá, Gálatas 5. Quando vai falar do fruto do Espírito, começa dizendo que as características desse fruto, primeiro, amor. Segundo, pode chutar se você não sabe, é isso mesmo. Alegria. Algumas traduções vai aparecer a palavra gozo. Amor, gozo. Amor, alegria, e aí continua com as características. Percebam, meus amados irmãos, que a alegria está presente nas nossas vidas quando o Espírito Santo está presente nas nossas vidas de forma especial. E o contrário também é verdadeiro. Por quê? Satanás deseja tirar a nossa alegria. Só que ele não faz isso trazendo desgraças para a sua vida. Não, ele sabe que se ele fizesse isso, você iria negá-lo, você não ia querer, você iria identificá-lo de forma muito fácil. Satanás faz isso nos oferecendo falsas alegrias. E falsas alegrias nos roubam a alegria verdadeira, a alegria autêntica. São aquelas coisas que nós achamos que nos farão felizes. É isso que ele quer colocar na sua mente. Olha, se você tiver aquele perfume, se você tiver o salário tal, se você for curado dessa enfermidade, se você morar na cidade tal, se você tivesse a esposa ou o marido tal, ou se você tiver um filho, só assim você será feliz. Ele tenta inculcar isso na sua mente. Só que falsas alegrias nos afastam de Deus. Satanás é um ótimo vendedor. Quem participou do discipulado essa semana sabe do que eu estou falando. Só que ele nos vende ilusões. E meus amados irmãos, quando dá certo, quando funciona, quando isso acontece, a real alegria vai embora. Deixa eu dar exemplos para vocês. Nós passamos a achar que a nossa alegria está nas grandes coisas da vida. E passamos a desvalorizar as pequenas coisas da vida. Os momentos, as pessoas, as descobertas, as surpresas, as pequenas surpresas do nosso dia a dia. Os nossos encontros com pessoas que você conhece, encontros com pessoas que você não conhecia. Nós estamos sujeitos a essas pequenas coisas da vida o tempo todo.
E meus amados irmãos, no fundo, são essas pequenas coisas da vida que nos trazem alegria, mas o inimigo de nossas almas quer nos convencer que essas pequenas coisas são bobeira, isso é cotidiano. Que o que importam são presentes, que o que importam são viagens. Aí você se encontra em dezembro de 2016, sem alegria, porque você não pode comprar presentes para vocês, para as pessoas, para você, para as pessoas que você ama, e você não pode viajar. E aí você se sente a pessoa mais infeliz do mundo. Enquanto isso, você tem a oportunidade de dar banho num filho, numa filha. Você tem a oportunidade de encontrar uma pessoa na padaria que você não via há muito tempo. Você tem a oportunidade de bater um papo pelo telefone ou pela internet com alguém que você não falava há meses, quem sabe anos. E aí chega no final do dia e você fala assim, puxa, meu dia hoje foi uma droga. Só que aí, quando você tem a oportunidade de comprar os presentes que você quiser, presentear quem você quiser e viajar para onde você quiser, lá você não se sente feliz, porque você sente falta das pequenas coisas da vida. Não estou dizendo que não é bom, claro que é bom, os presentes que você comprou e as viagens que você vai fazer. Mas há uma inversão de valores que rouba a nossa alegria. Hoje, nós queremos ser alegres, mas nós perdemos a capacidade de saber como ser alegre. Aquele bebê no ventre de Maria representa o nascimento da minha e da sua alegria. Uma alegria, perceba uma coisa, que já existia, mas que foi perdida de forma plena. Eu estou me referindo aos eventos do Éden. Aquele bebê no ventre de Maria representa o nascimento de uma alegria que foi perdida. Ela já existia no mundo antigo, no mundo onde tudo era perfeito, porque Deus diz que tudo era bom. Mas nós nos perdemos. Deus nos criou para a sua alegria, e Ele nos criou para a nossa alegria, como diz uma canção famosa. Mas nós deturpamos tudo. E aí nós deixamos de ser alegre. Nós achamos que a alegria estaria em ser como Deus, em ser independente de Deus. E nós conseguimos isso. Nossos filósofos decretaram: Deus está morto. As pessoas vivem como se Deus não mais existisse. Nós achávamos, a sociedade, o mundo achava que assim nós iríamos encontrar a alegria. Mas o ser humano descobriu que não é bem assim. Como quando nós somos crianças, e ao invés de curtir ser criança, tudo que a gente quer é ser adulto. A alegria da criança é quando ela se tornar adulto. Aí nós nos tornamos adultos. E nós desejamos ser crianças novamente. Porque vem responsabilidades, vem problemas, relacionamento. Você não pode mais brincar o dia inteiro e viver sobre o sustento e o cuidado dos seus pais somente. Você tem que sustentar, você tem que cuidar. Ah, eu era feliz, como é que é a frase famosa? E não sabia. Meus amados irmãos, o ser humano descobriu que tinha uma alegria que foi perdida, e ele achou que ia resgatar essa alegria se desconectando com Deus, e não deu certo. O resultado não foi o esperado. E quando nós temos uma expectativa de um resultado, e esse resultado não vem, a expectativa de Adão e Eva, por exemplo, era ser como Deus. E eles fizeram exatamente o que eles achavam que ia funcionar, mas não funcionou. E o resultado imediato foi a decepção, foi a frustração.
eles viviam alegres todos os dias de suas vidas. A partir daquele momento, a alegria se esvaziou. Pensando nas nossas vidas, aonde há frustração, aonde há decepção, não pode haver alegria. São incompatíveis. Se eu estou frustrado, se eu estou decepcionado, eu não estou alegre. Se eu estou frustrado com o meu trabalho, eu não vou trabalhar alegre. Se eu estou frustrado com a minha família, eu não vou ter prazer em ficar em casa. Se eu estou frustrado com o meu Deus, eu vou me afastar deste Deus. Por isso que nós temos um problema no mundo que nós vivemos em relação à alegria. Nós perdemos a alegria quando os nossos sonhos não se realizam. Virada de ano, né? Estamos chegando. É para se pensar nos sonhos que não foram realizados e nos sonhos que a gente quer que se realize. O nosso problema é que a gente quer que tudo seja feito conforme a nossa vontade. Então, eu tenho um sonho. Eu peço para Deus, Deus, eu quero este sonho, eu determino esse sonho para a minha vida em 2016. Aí eu chego em dezembro, eu não tenho esse sonho. Aí eu me decepciono com Deus, eu perco a alegria, eu literalmente me perco. O Benjamin também é assim. Meu filho, Benjamin, de 1 ano e meio. O Ben, ele não sabe o que é melhor para ele. Não sabe. E diante de Deus, todos nós somos Benjamin. O Ben, por exemplo, se deixar, ele vai querer brincar com facas. O Ben, ele vai querer colocar o dedo na tomada com a mão molhada. O Ben, se deixar, ele vai querer voar. Ele não conhece as leis da gravidade ainda. Se deixar, ele vai encontrar uma bolinha branca no chão, que é veneno de rato, e ele vai querer comer. Sabe por quê que o Ben age assim? Porque a sua visão e o seu entendimento do mundo é limitado. Ele ainda não sabe. Ele acha que se ele fizer essas coisas, isso vai trazer alegria para ele. Diante de Deus, nós somos benjamins. Diante de Deus, nós somos limitados. Nós não entendemos o que é melhor para as nossas vidas. Nós tínhamos sonhos para 2016. E nós pedimos para Deus esses sonhos. Mas alguns dos nossos sonhos Deus não nos deu, porque seria o equivalente a dar uma faca para o Benjamin, a dar um fio desencapado na mão dele, a dar uma bolinha branca que é veneno de rato para ele, ou a deixar ele voar. Deus tem sonhos para as nossas vidas infinitamente, isso é bíblico, melhores do que os nossos. Mas nós somos como crianças mimadas. E sabe o que o Benjamin faz quando nós não deixamos ele fazer o que ele quer fazer? Vocês viram aí agora há pouco. Berra, grita, esperneia, chora, mas chora assim como quem diz, eu vou morrer. E aí, às vezes, a gente sensibilizado, fala, nossa, ele vai perder a garganta, né? A gente cede um pouquinho. Claro, não nesses exemplos que eu dei para vocês. Meus amados irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós somos benjamins. E para a nossa alegria, para o nosso bem, bem no sentido de bem mesmo, não de Benjamim, Deus nem sempre vai realizar os nossos sonhos. E isso é motivo de alegria.
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: se alegrem quando vocês passarem por tribulações, por problemas. Quando nós estamos alegres, normalmente nós não nos contemos. A alegria é algo radiante. É algo radiante. Eu olho para vocês no domingo e eu normalmente já sei se vocês estão alegres ou não. E quando eu percebo que não estão, eu costumo perguntar, ou no domingo ou durante a semana, eu percebi que você não está muito bem, o que está acontecendo? E é interessante a reação de Isabel. O texto diz no verso 42, que ela em alta voz exclamou. Né? A gente não presta atenção às vezes nos detalhes bíblicos. Em alta voz. Ela estava dentro da casa de Maria. Aliás, Maria estava chegando, né? Na casa dela. E, em alta voz. A gente pode imaginar aqui que ela deu um grito mesmo. Uma coisa assim, fora do comum. Tem um texto famoso de lá de Neemias, eu não coloquei aí não para vocês. Quando eles encontram a lei, a palavra, na reforma ali do povo de Israel, no retorno do exílio, eles encontram a lei de Deus, a palavra. E eles começam a ler. E aí tem uma expressão famosa que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Meus amados irmãos, muita da nossa dificuldade em fazermos as nossas tarefas missionais, que se eu perguntar para você, como é que anda o nosso quarto pilar? Tem feito tarefa missional, tem anunciado o evangelho durante a semana, no domingo, está com o domingo livre agora, à tarde do domingo e à noite. Tem feito tarefa missional? As pessoas têm até medo que eu pergunte isso. Muito da nossa dificuldade em fazer tarefa missional é porque nós não vivemos alegres. A gente tem aquela sensação de que não, tem que estar tudo perfeito na minha vida, perfeito segundo a minha concepção de perfeito, para que aí sim, sobrando tempo, eu faça a tarefa missional. Só que sabe o que Deus está falando para você? Meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha, já está tudo perfeito na sua vida, você que não está percebendo. Existem ladrões da sua alegria que te impedem de perceber isso. Nós não percebemos que nós somos benditos, como diz o texto aí. Bendita é você. Depois, bendito é o filho. E depois ela fala, eu sou agraciada. A palavra bendito aqui é o elegel, ou elegeu mesmo. Significa abençoada. Significa uma pessoa favorecida. Pessoa favorecida é uma pessoa que recebeu um favor sem merecer. É um conceito muito próximo da graça. Por isso, agraciada. Eu sei, alguns acham esse texto polêmico por causa da igreja romana. Não é polêmico. É muito simples, vocês mulheres, me respondam. Vocês gostariam de ter sido mãe de Jesus? Imagina, carregar no seu ventre Jesus, o Filho de Deus, o único homem que passou pela face da terra perfeito. Porque qual é o grande anseio de todos os pais? O orgulho dos pais são quando os filhos são educados, quando os filhos não são desobedientes, quando os filhos têm intimidade com Deus, se relacionam com a sociedade, têm uma missão de vida. Não é isso que a gente quer para os nossos filhos? E quando que Jesus falhou nesses aspectos? Nunca! Jesus é o filho perfeito. Jesus nunca pisou na bola com seus pais. Sabe por quê? Porque ele não tinha pecado. Era impossível Jesus não ser um bom filho porque ele não tinha pecado. Porque é o pecado que faz isso com a gente. O pecado, ele domina os nossos relacionamentos, o nosso ser, e ele tira a nossa alegria. Às vezes vendendo, o pecado é marqueteiro. Vendendo a ideia de que você será alegre. Mas na verdade ele está nos roubando a alegria. Então eu quero que você perceba nesse texto que é o seguinte: Maria foi favorecida por Deus, bendita. Isabel foi favorecida por Deus. Jesus era o favorecido por Deus, como aparece aí, bendito, como sendo o próprio Deus. E eu e você
somos os benditos, favorecidos, agraciados, abençoados por Deus. Então o Senhor está dizendo que não há nada de especial nesse texto? Mas o que há de especial nesse texto vale para Maria, vale para Isabel, vale para Jesus e vale para mim e para você. Nós somos favorecidos por Deus, porque Jesus nasceu. A alegria nasceu. Jesus é a alegria dos homens, como nós ouvimos na música de Johann Sebastian Bach. Jesus é a alegria dos homens, então nós fomos agraciados. Por isso que no verso 45, nós encontramos que feliz é aquela ou aquele, no caso está falando de Maria, mas vale para nós, aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ou seja, aquele que creu que vai se cumprir não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. O que é muito curioso é que nesse tempo lá da Palestina, a grande expectativa natalina, entre aspas, do povo, era de que nascesse um grande rei, que iria tirá-los do domínio de Roma, queria restaurar a religião, e que tudo voltaria a ser como antes. Mas Jesus não cumpre a vontade daquelas pessoas. Por quê? Porque Deus sempre oferece mais do que nós imaginamos, pensamos ou sonhamos. Sempre. Ele era o resgatador do mundo, do universo, não apenas político daquela região e somente para aquele povo. Deus nos oferece o segredo da alegria. Jesus nos mostra isso. A nossa alegria, e aí aparece no cântico de Maria, na oração de Maria. A nossa alegria é lembrar a alegria da nossa salvação, verso 47. E o meu espírito se alegra em Deus. Uau! O meu espírito, minha alma, minha vida, não se alegra diante das circunstâncias ao meu redor. E Maria tinha motivo para dizer isso. Ela podia se sentir, né? Agora eu vou ser mãe de Deus. Ela poderia dizer isso, mas nunca disse. Porque ela sabia qual era o seu papel. Ela disse simplesmente, nessa belíssima canção, o meu espírito se alegra em Deus. E ela diz o motivo, porque Ele é o meu Salvador. Lembrar, meus amados irmãos, da salvação é o que nos traz alegria. Por isso, no nosso discipulado, eu tenho falado, nós precisamos anunciar o Evangelho para nós todos os dias. Porque se nós não anunciarmos para nós, se não fizer sentido para nós, nós nunca vamos anunciar para outras pessoas. É esse Evangelho que nos traz alegria. É eu compreender que houve uma desconexão do ser humano. E eu sou dessa raça, eu sou dessa espécie, eu sou ser humano. Houve uma desconexão com Deus lá no início de tudo. Mas Deus traçou um plano para me salvar. E Ele veio, Natal. Me salvou. Eu já estou no lucro. Ainda que eu tenha a vida mais infeliz aos olhos humanos sobre a face da terra. Eu ainda estou no lucro. E isso tem que me trazer alegria. Grandes homens, grandes mulheres entenderam isso no decorrer da história. Nem todos protestantes, como por exemplo Madre Teresa de Calcutá. Lutero, Calvino, George Miller, que organizou aquele orfanato para milhares de pessoas na Inglaterra. Homens que compreenderam. Porque, se você não conhece as histórias, procura depois na internet. Como era o dia a dia de Madre Teresa, como era o dia a dia de Lutero, como era o dia a dia de Calvino. Você pensa que Calvino tinha um notebook, ar-condicionado, e ficava escrevendo as institutas? A vida dele era uma loucura.
uma família complicada. Ashbel Green Simonton, que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, leia a biografia. Homens que buscavam a sua alegria no Senhor. Maria buscou a sua alegria no Senhor. E essa mesma alegria que ela declara enquanto Jesus ainda estava no seu ventre, é a alegria que ela vai declarar depois. A dor do filho morto, a alegria do filho ressurreto, e principalmente o entendimento de que aquele filho não era apenas um filho dela, mas o filho de Deus, e que ela era uma serva. Uau! Maria fez parte da primeira igreja ali em Atos. Cristãos se reuniam na casa. O Salmo 51, verso 12, traz algo muito interessante, está aí na tela, nessa perspectiva que nós estamos caminhando para a conclusão. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Muitas vezes o que nós precisamos é isso. A gente quer que Deus nos devolva a alegria da salvação. E nós devemos orar por isso. Agora, nem sempre nós desejamos obedecer a Deus. Maria obedeceu. Ela achou tudo muito estranho. Mas como, se eu sou virgem? Mas como? José vai me abandonar, vão me apedrejar. Mas Deus foi cuidando da sua vida. Ela confiou. Obedecer é confiar no Senhor. Agora, meus amados irmãos, é necessário orações sinceras. Primeiro, admitir que você não está alegre. Sabe quem quer ouvir que você não está alegre? Não é o seu pastor, não é a sua esposa, o seu marido, não são os seus filhos, não são seus pais, nem seu cachorro. Quem quer ouvir da sua boca que você não está alegre é Deus. E nós temos uma crise com a oração, que a gente acha que a oração é algo formal. Eu não sei orar. E por isso que você não ora, porque você acha que não, é um momento espiritual fantástico, que deixa que o pastor ora e eu vou orar só de vez em quando. O dia que você entender que oração é intimidade com Deus, que é rasgar o seu coração, e que é coisa mais tola do que você querer fazer joguinho com Deus, Ele conhece o seu coração. Então se você não está alegre, é falar, Senhor, olha aqui, senta aqui, a gente precisa conversar, eu não estou feliz. O Senhor sabe de todas as coisas mesmo, não adianta eu fingir para o Senhor. O Senhor sabe que eu não estou feliz. Então, Senhor, olha o salmista aí. Devolve-me a alegria da tua salvação. Porque até essa história do Evangelho, do Éden, de Natal, de Jesus morrer, de Jesus ressuscitar, isso não tem sido suficiente para eu viver alegre. Porque eu penso nessas coisas, o pastor até fala para eu pensar nisso todo dia, mas aí vem as contas para pagar, aí vem a doença do meu filho, aí vem a conjuntivite, aí vem não sei o quê, aí eu perco a alegria, Senhor. Abra o seu coração em oração diante de Deus. Porque não há nada mais para fazer além disso. Por isso que ela diz também na continuação, me chama antes, aí mesmo. Atentou para a humildade da sua serva. Meus amados irmãos, nós não merecemos nada, mas Deus é bom mesmo sem nós merecermos. E Maria percebeu isso. A minha humildade, o que eu fiz? Nada. O que eu sou? Serva, escrava do Senhor. Mas eu não sou especial por Jesus ter nascido no meu ventre? Segundo a própria Maria, não. Sou serva. Humilde. Como eu, como você devemos ser. Agora, me chamarão bem-aventurada. Chamarão a todos nós de bem-aventurados. Porque Jesus no Sermão do Monte diz o quê? Bem-aventurados que... Bem-aventurados que,
bem-aventurados que... Somos nós. E Maria está se incluindo no nosso meio, como discípula, como serva do Senhor. Nós fomos alvos da graça de Deus, o nascimento da alegria, o nascimento de Jesus. Aí o texto nos diz o primeiro passo para nós resgatarmos a alegria. Verso 49. Pois o Senhor, acho que estava lá antes, não, está ali mesmo. Realizou, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Está no 49, isso. O primeiro passo para nós resgatarmos a nossa alegria, irmãos, é nós reconhecermos e sermos gratos por tudo o que o Senhor fez. Sabe qual que é o nosso problema? A gente fica pensando no que o Senhor não fez. Quando ao final do ano nós deveríamos estar pensando no que o Senhor fez. Porque se você fizer uma lista e colocar uma lista do lado da outra, do que o Senhor não fez, que você queria que Ele fizesse, e do que Ele fez, o que Ele fez sempre será maior. E é isso que Deus está nos lembrando por meio da oração aqui de Maria. Esse é o verdadeiro espírito de Natal. Essa época do ano se fala muito sobre, o espírito natalino está no ar, luzes, papais noéis, né, árvores de Natal. O que é o espírito natalino? Em geral as pessoas pensam assim, é um momento de amor, é um momento de harmonia, é um momento de união uns com os outros. E é mesmo. Mas sabe por que é? Porque Deus é bom. Porque Deus enviou Jesus. Por causa da natividade de Jesus. Agora, sabe por que tem se perdido, em parte, esse espírito de Natal, que em outros tempos era mais forte, era mais comum? Tem se perdido porque o homem tem se afastado de Deus. Olha que interessante, é um raciocínio lógico / teológico. O homem tem se afastado de Deus, o homem tem dito, Deus não existe. A consequência é, eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus colocou algumas características dele em mim. Agora eu nego isso tudo. Se Deus não existe, eu perco a minha identidade. A hora que eu perco a minha identidade, eu não sei mais quem eu sou, baseado em um avalista, baseado em um ser maior. Eu passo então a pensar somente em quem? Em mim. E eu passo a ser o centro do universo. Eu passo a ser egoísta. A partir do momento que eu chego a essa conclusão, não importa mais o próximo, importa somente a mim. E aí chega o dezembro, quando em outros tempos nós tínhamos amor, harmonia uns com os outros, isso não faz mais sentido para mim. O espírito do Natal foi embora. Isso ajuda a gente a entender o mundo que nós vivemos. A vida deixa de ter valor quando nós matamos o autor da vida. Vou repetir. Essa é minha, não é de nenhum autor não. Escreve aí, Pastor Marcelo. A vida deixa de ter valor quando nós matamos o autor da vida. Sabe qual a consequência imediata disso? Adivinha? Perdemos o quê? A alegria. Aí você entende por que você não consegue viver alegre os 365 dias do ano. A alegria de simplesmente viver, não é a alegria de ter coisas ou situações. Mas o que nós estamos falando hoje é exatamente que a natividade de Jesus representa o nascimento da alegria. O Natal significa para nós o resgate da verdadeira, da real alegria. Como? Maria nos dá 3 aspectos aí que são conclusivos. Não se preocupe, as minhas frases finais.
ela fala, santo é o seu nome. Primeiro, lembrar que Deus é santo. Depois ela fala, a sua misericórdia estende-se aos que o temem. Lembrar da misericórdia de Deus comigo. Eu não mereço tudo que eu tenho. E eu não estou falando de coisas que eu tenho necessariamente, mas do que eu sou, do que Deus me tornou. E terceiro, seus feitos poderosos. Verso 51. Ele realizou poderosos feitos. Este é o caminho do resgate da alegria. Lembrar que Deus é santo, perfeito. Lembrar que Ele é misericordioso comigo. E lembrar dos seus poderosos feitos. E aí ela dá exemplos, né? Dispersou soberanos. Derrubou governantes. Será que Maria estava ciente da Lava Jato? Quem esperava que no final de 2016... nós estaríamos vendo as cenas que nós estamos vendo e as notícias que nós estamos ouvindo? Ninguém. Ninguém. Está tudo perfeito? Ainda não. Mas Deus está agindo? Certamente. Certamente. Exaltou os humildes, alimentou famintos, deu mãos vazias aos ricos. Claro, a riqueza aqui não é no sentido de que é pecado ser rico, é no sentido do dinheiro ser o seu Deus. Aí sim, Deus vai deixar de mãos vazias. E ajudou Israel. Pastor, mas ainda há problemas no mundo. Claro que há problemas no mundo. E sempre existirá. Até a volta de Jesus, existirão problemas no mundo. Mas eu quero que você perceba, para a sua alegria, que Deus está trabalhando. Vou dar uma dica para você. Neste Natal, não pense apenas no nascimento de Jesus. Mas pense no nascimento de Jesus como algo desconectado da sua vida. Não fique pensando, na manjedoura, Jesus, lá atrás. Não. Neste Natal, pense que com Jesus nasce também a esperança que nós vimos domingo passado. E nasce com Jesus a alegria. Para nós, por amor. Por amor de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que transforma, ó Deus, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. O Senhor nos traz palavras de consolo e, ao mesmo tempo, grandes desafios. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos compreender e viver segundo esta palavra maravilhosa, segundo a possibilidade do nascimento da alegria nas nossas vidas. Ajuda-nos a olharmos para a Tua santidade. Ajuda-nos a percebermos a Tua misericórdia e a contarmos os grandes feitos que o Senhor tem feito. E assim, resgatarmos a alegria que o Senhor nos proporciona. Ó Deus, devolve-nos a alegria da Tua salvação. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.